Eu sou contra a criminalização da homofobia pelo STF sem ser homofóbico. Mas como isso? É possível isso? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais? Tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje estou aqui para falar uma pauta bastante importante, bastante polêmica também, que é a criminalização da homofobia pelo STF, tá? Antes da gente entrar na discussão, já se você gostou, galera, do tema do vídeo, gostou do canal, gosta do que eu falo, peço por favor, ó, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem gosta desse tipo de conteúdo, dá um like que ajuda bastante, e também me segue nas outras redes sociais, por exemplo no Instagram, que é onde eu sou mais ativo, tá? Que eu posto notícias, geopolítica, atualidades, enfim, tudo que precisa para manter vocês atualizados. Belezinha? Vou colocar aqui para vocês, ó, @RicardoMarcílio_, beleza? Então tá. Galera, seguinte, está sendo pautado desde a semana passada a criminalização da homofobia pelo STF. Assim como eu falei na introdução do vídeo, eu particularmente sou contra a criminalização da homofobia pelo STF. O que é bem diferente de falar que eu sou homofóbico e o que é bem diferente de falar que eu sou contra a criminalização da homofobia. São coisas completamente diferentes. Vamos tentar entender um pouco melhor sobre isso, ó. Quando a gente fala de uma democracia plena, uma democracia completa, a gente não pode esquecer que existe uma separação dos três poderes, e se um poder ele começa a interferir no outro, isso já caracteriza uma ditadura. Geralmente a gente fala que uma ditadura é caracterizada quando o executivo ele controla o legislativo ou quando o executivo controla o judiciário, tá? Por exemplo, na Venezuela hoje, o Nicolás Maduro ele tem total controle sobre o poder judiciário, ou seja, um poder controlando o outro, isso já caracteriza aí modernamente uma ditadura, beleza. Qual que é a função, né? Quem são esses três poderes? O poder executivo, que tem a função de executar as leis, ou seja, é uma espécie de gerente do país, ele que organiza que pede as pautas, né, que organiza o país direitinho, eu costumo falar como se fosse o gerente, tá? O legislativo, que vai criar e vai votar as leis, e o judiciário, que vai julgar o cumprimento ou não dessas leis que já foram criadas. Ok. Quando a gente fala, olha que coisa estranha, né? O judiciário, o STF, que teoricamente, né, a instância máxima do poder judiciário está ali para proteger a Constituição, está julgando ou não, né? Está pautando, aliás, está criando, votando, se deve ou não criar uma lei que vai criminalizar a homofobia. Quando a gente fala que o judiciário está votando uma lei, isso já quebra todos os paradigmas de separação dos três poderes. Por quê? O judiciário, ele tem ali 11 nomes, tá? Vou colocar aqui para vocês os 11 representantes. Hoje tem o Dias Toffoli, né, presidente da STF, mas eles são 11 nomes. Da onde que vieram esses ministros da STF? Todos eles foram indicação do poder executivo. E daí que é a indicação do poder executivo? E daí que eles não passaram pelo crivo das urnas. Eles não foram eleitos pelo voto popular. Não fui eu que votei no cara, votei no outro, aí o cara que tem uma ideia diferente de mim votou nele. Não. O poder executivo foi lá e nomeou. Por que vocês acham que a gente tem 513 deputados federais e mais 81 senadores para ficar votando e criando leis? Porque esses caras foram escolhidos pelos mais diversos campos da nossa sociedade. Pelos mais conservadores, pelos mais liberais, pelos mais religiosos, pelos menos religiosos, pelos de esquerda, pelo direito, enfim, galera. Existem gente representando o máximo de gente ali possível, percebe? Os ruralistas, os ambientalistas e por aí vai. E quer você concorde, quer você não concorde, o nosso Congresso Nacional, a nossa Câmara e o nosso Senado, eles são a representação do que a vontade popular quer, tá? Eu sei que existe, por exemplo, compra de voto, existe uma bancada ruralista muito forte, todo esse papo. Mas se você quer que crie uma lei que está criminalizando a homofobia, você não pode ir pelo meio mais fácil. Por que o STF que está votando, né, que está criando essa lei? Porque tiveram três leis principais, três tentativas de leis. Uma eu não lembro exatamente quando foi lá em 2001, tá? Outra foi pela Maria do Rosário, outra pela Marta Suplicy, que tentaram tipificar um crime chamado de homofobia na nossa legislação. Só que o nosso Congresso ele é extremamente conservador, principalmente para pautas morais. Mas, de novo, quem elegeu esse Congresso foi a população, foi a vontade popular. E aí, nenhuma dessas tentativas do nosso Congresso, né, dessas tentativas de criação de tipificação da homofobia, eles conseguiram andar, eles conseguiram passar para frente. Isso fez com que alguns parlamentares do nosso Congresso falaram para o STF, ó,
a gente tem que agir porque eles estão agindo por omissão. Eles estão desconsiderando uma coisa super importante que é a homofobia, eles não estão colocando para votação e essa tipificação, né? A criação de uma lei contra a homofobia não vai para frente. Aí o STF achou legal, realmente, né? O parlamento está se omitindo uma coisa super importante e agora vai legislar sobre o assunto. Eu, particularmente, galera, vamos até falar aqui, né? Sou a favor da criação de uma lei contra a homofobia? Sim, acho que sim, tá? Pra quem não entende muito bem, galera, a homofobia, ela não tem uma lei exatamente contra ser homofóbico, né? O que dificulta, por exemplo, bastante com que os homofóbicos consigam se defender, porque, por exemplo, às vezes o cara tá sendo homofóbico contra o outro por um discurso de ódio, mas ele não agride, ele não bate, não tem nenhum tipo de coisa mais forte, então fica difícil eu conseguir criminalizar esse cara. Agora, com a tipificação da homofobia, pode ser mais fácil eu conseguir condenar esse cara. Claro que na minha concepção também não é uma coisa assim, nossa, agora que realmente vai criar uma lei, vai acabar a homofobia no Brasil. Se realmente, galera, criar leis acabasse com crime no Brasil, o Brasil é um país que existem lei pra tudo, né? Praticamente tudo é crime. E mesmo assim a gente não tem uma redução tão efetiva da criminalidade. Ou seja, tem que partir muito mais da mudança cultural, da educação, de uma própria educação mais até social, né, da população para acabar com essa homofobia. Mas, enfim, com a medida paliativa, né, a gente tem para tentar defender um pouco mais a comunidade aí LGBTQ+, e mais, né? Enfim, acho que é importante ter uma criação de uma lei. Mas essa lei não pode ser criada pelo STF só porque eu concordo com ela. Por quê? Porque esses 11 ministros não foram escolhidos pelo voto popular. Imagina, por exemplo, se, sei lá, por omissão o Congresso decide que, sei lá, vamos pegar, tem que acabar com o Bolsa Família. Então, entra lá, um deputado fala assim, ó, eu tô querendo acabar com o Bolsa Família, mas o Poder Legislativo não quer acabar, eles não deixam acabar. Então, eu vou parar no STF, aí esses 11 ministros do STF que não passaram pelo voto das urnas, não passaram pelo crivo popular, vão lá acabar com o Bolsa Família, por exemplo. Você percebe o quão perigoso é o judiciário começar a legislar, o judiciário começar a criar regras? Isso pode abrir precedente para que ele comece a legislar em outras áreas, onde ele considere que houve omissão das coisas, por exemplo, ok? Então, galera, espero realmente que, na minha concepção, o ideal a ser feito, né, seria o STF considerar que é ilegal ele ficar legislando sobre esses assuntos, mas que nós, como cidadãos, pressionemos os nossos deputados federais, os nossos senadores, a tipificar o crime de homofobia, porque acho que é sim importante. E muito cuidado, né, porque muita gente vem questionando, professor, mas e a liberdade religiosa, por exemplo? Sei lá, minha religião é contra a união homoafetiva. Galera, é coisa diferente você ser homofóbico e você ser contra a união homoafetiva. Se, por exemplo, imagina que alguém da comunidade LGBTQ+, aí, por exemplo, vai lá na igreja e diz que, sei lá, padre, eu queria que a igreja aceitasse a união homoafetiva. O padre vai falar assim, ó, não, aqui na igreja a gente respeita aqui a Bíblia, a gente tem algumas pautas mais conservadoras, etc., então a gente não concorda com isso. É ser homofóbico isso? Não. Agora, se o padre falar pra ele, o quê? Você quer casar na igreja? Seu tununã de merda? Sei lá, galera, e aí começa a xingar o cara, aí isso sim é homofobia. Então, desde que a igreja não faça discurso de ódio contra a homossexualidade, né, contra a comunidade LGBTQ+, não existe nenhum problema, galera, ser contra a união homoafetiva. Isso não caracteriza você como um homofóbico. Vocês percebem a diferença? Isso também, né? Olha que importante que é passar pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele tem que definir exatamente o que vai ser classificado como homofobia. Se uma piada, por exemplo, é classificada como homofobia ou não. Eu, particularmente, defendo que sim, tá? Eu acho que piadas que ofendem grupos minoritários não são piadas, são formas de opressão. Mas é a minha concepção. Isso tem que passar pelo Congresso, e o que o Congresso votar, tanto os deputados quanto os senadores, tem que ser feito. Resumindo então, galera, por que eu considero isso uma ditadura do STF? O nosso STF tá achando que pode tudo, né? Tá achando que pode legislar, pode fazer tudo, e isso é extremamente perigoso porque eles não passaram pelo crivo das urnas. Espero que isso não passe pelo STF, mas espero que a homofobia reduza no Brasil e que o nosso Congresso vote essa pauta que é tão importante para os dias atuais, sabendo, galera, tudo que a comunidade LGBTQ+, passa no nosso Brasil, tá? Infelizmente, né? Uma sociedade ainda muito intolerante com a união homoafetiva. Tudo bem?
Então tá, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, que vocês tenham aproveitado. Se vocês concordam, já deixa nos comentários que eu vou dar uma lida, vou dar uma curtida aí. E mande temas para próximos vídeos aí que a gente pode falar, belezinha? Falou, galera, beijos, abraço e tchau. Até a próxima. Falou!